Pai querido, Pai amado, nós colocamos, Senhor, as nossas vidas na sua presença. Pai, nós não vamos colocar o pastor Eleandro Bonês na sua presença, porque nós cremos, Pai, que ele já está, Pai. Ele já se preparou, Pai, ele já buscou, Papai querido, aquele entendimento, Pai. Ele já buscou, Papai querido, algo direcionado pelo Senhor, Pai. A partir desse momento, Pai, que ele diminua e o Senhor cresça, Pai. Papai querido, que os céus se abram, Pai, sobre este lugar, Pai, o Senhor atenta seus ouvidos para este lugar, ouvindo, Papai querido, o clamor, Pai, de cada um, Pai, mas sim, Papai querido, derramando sobre ele todo o entendimento que vem do Senhor, tudo que vem do Senhor, Pai. Meu amigo Espírito Santo, Tu és bem-vindo sobre a vida do seu filho. Espírito Santo, Tu és bem-vindo sobre a vida deste homem, a partir deste momento, que ele desapareça e o Senhor cresça, Pai, e traga, Pai, tudo aquilo que nós necessitamos, Pai, tudo aquilo que o nosso coração almeja, Pai, é estar na sua presença. Cuida de nós, Pai, e nos fortalece, Pai, é o que nós pedimos, Pai, e que nós não saímos com a nossa atenção para nada, Pai, mas sim para aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. E você aplauda o nosso Senhor. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Boa noite. Podem se assentar por um instante, por favor. É sempre muito bom ter esse compromisso, essa responsabilidade, esse privilégio de estar aqui para ministrar a palavra de Deus. E Deus é tremendo, Ele é maravilhoso, que Ele nos direciona em todo tempo, em todo momento, para o seu querer. Porque a gente já escutou muitas vezes aqui no altar de que não é nosso, a palavra de Deus não é nossa. A palavra de Deus, ela não está presa. A palavra de Deus, ela jamais volta vazia. Então a expectativa, ela jamais deve ser na pessoa que venha ministrar aqui. A expectativa precisa ser sempre em quem mandou a pessoa vir ministrar aqui. A expectativa precisa ser sempre em Jesus Cristo, o Nazareno. Amém? Aquele que nos dá força, aquele que nos ajuda, aquele que está neste momento aqui nesta casa de oração e está contemplando o teu coração, você que está nos acompanhando através das redes sociais, aonde quer que você esteja, Ele está contemplando o teu coração. Mas eu te peço, você que está acompanhando, venha para a igreja de Cristo, a igreja do agir de Deus, amém? Eu quero fazer menção que aqui no altar existem homens e mulheres que, ou melhor, deveria estar aqui uma mulher agora, a irmã Sônia. Irmã Sônia, vem para o altar também, por favor. A senhora faz parte do grupo GADA. E eu quero, antes de iniciar a ministração, isso também faz parte da ministração, dizer que nós temos um compromisso junto à Igreja de Cristo e junto à palavra do Senhor, que é ir e ministrar a palavra dele, é ir e evangelizar. E o GADA faz isso através de visitas, levando a palavra de Deus, levando a palavra que consola, a palavra que liberta, e é junto da palavra de Deus, a própria palavra de Deus, personificada em Jesus Cristo, que nós vamos levar às pessoas em suas casas, em suas residências, em seus lares. Então, se você porventura estiver passando por dificuldade, a gente está falando de opressão, de depressão, de medo, de angústia, de situações que você não gostaria de estar vivendo dentro da tua casa, faz contato com a Igreja de Cristo. Conversa com o pastor Márcio. O pastor Márcio vai direcionar essa equipe maravilhosa para te visitar. E quando você receber uma dessas pessoas, saiba que estamos indo no nome de Jesus. Amém? Então, não espere um problema ficar grande para pedir ajuda. Faça isso imediatamente. E pela palavra, nós vamos ver que quando um problema chegou na vida deste homem, ele pediu ajuda. E a resposta foi
imediata. Então, por favor, abra a tua Bíblia em Mateus, no capítulo 14. Mateus, no capítulo 14 e versículo 22. Mateus, capítulo 14 e versículo 22. Evangelista Mateus. Neste momento ele vai trazer um relato tremendo de um dos grandes milagres que Jesus Cristo promoveu. Você sabia? E se você não sabe, você vai ficar sabendo agora. Todo o milagre que Jesus fez foi por um objetivo. Nunca aconteceu um milagre, nunca aconteceu um prodígio em que não tivesse algo maior para ser alcançado. Então, vamos fazer a leitura. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, logo falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? Então olhe agora para o teu irmão. Isso, pode olhar para ele com um olhar de profeta. E você vai repetir estas palavras: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. É Jesus. Não temas. Amém? Poder se assentar glorificando o nome santo do nosso Deus. Essa passagem aqui, ela também está descrita lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. E nós vamos entender algumas coisas da palavra do Senhor quando a gente começa a fazer algumas leituras um pouco mais aprofundadas, fazendo algumas comparações de evangelho para evangelho. Nós vamos ver que no Evangelho de Marcos, Jesus Cristo também dá a mesma ordem que é dada aqui, porque é a mesma história, a mesma situação. Só que alguns trazem algumas coisas a mais, outros a menos. E em Marcos ele vai dizer que aqueles homens que estão no barco, eles estavam com o coração endurecidos. Como assim com o coração endurecidos? Eles estavam com o coração endurecido e com muito pouca crença do que aconteceu antes de estarem no mar, antes de estarem no barco, antes de Jesus Cristo dar a ordem para entrarem e ir para a outra margem. Eles estavam junto a Jesus Cristo e junto com eles uma grande multidão, porque Jesus Cristo mais uma vez estava ensinando, estava orando, estava ministrando a palavra, estava curando, estava ensinando o caminho que eles deveriam seguir. E chega um determinado momento dessa história que é muito tarde, e alguns vão dizer para Jesus Cristo: despede a multidão, porque agora já é tarde, e senão eles vão ficar no caminho e não tem aonde comprar o alimento, e não tem aonde se alimentarem. E Jesus Cristo, olhando aquela multidão, era grande a quantidade de pessoas, 5.000 homens, diz a palavra do Senhor. Só que naquele ambiente não existiam apenas homens, tinham também homens, mulheres, crianças, idosos. Só que a palavra de Deus, ela dá ênfase aos homens, as mulheres e crianças não, porque era costume daquela época não dar tanta ênfase às mulheres e às crianças. Mas só que agora Jesus Cristo está preocupado com todas as pessoas, com homens, mulheres, crianças, idosos. Ele não está preocupado com números, ele está preocupado em alimentar aquelas pessoas. Todos que vêm à presença de Jesus,
além de receberem o alimento espiritual que vai mudar a sua vida para sempre, também recebe o refrigério para o corpo e para a sua alma. Algo sempre acontece. E que vocês têm aí, Jesus vai dizer. Olha, nós encontramos aqui 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Insuficiente para alimentar uma grande multidão. Impossível. Isso aos meus olhos. Quem sabe pensasse as mesmas coisas aqueles homens e a multidão que estava mais perto de Jesus Cristo. Só que quando nós entregamos o nosso mínimo para Jesus, quando nós entregamos o que nós temos e que seja o mínimo, e dizemos para Ele: Senhor, é só isso que eu tenho. É só isso que eu tenho. A minha fé agora, ela está desse tamanhinho, Jesus, mas é o suficiente que eu tenho agora para dobrar os meus joelhos e começar a orar a Ti, para que o Senhor me entregue mais da Sua presença, para que o Senhor entregue mais do que o Senhor tem. E o que Ele tem vida, e tem vida em abundância. O que Ele tem um caminho, Ele tem um caminho, um único caminho que leva à salvação. Então, quando nós encontramos Jesus, nos entregamos a Jesus com o mínimo que nós temos, Ele abre um leque de opções. O que tu deseja, eu te entrego. Então, tu quer vida, recebe vida. Tu quer um caminho novo, recebe um caminho novo. Mas vem e entregue o mínimo que tu tens. Ele pega aqueles pães, pega os peixes e dá graças. Nós temos que aprender a agradecer. Nós vivemos uma geração de incredulidade. Nós vivemos um tempo onde as pessoas não conseguem olhar para trás e ver o caminho que percorreu e quantas pessoas Deus utilizou para nos abençoar. E nós precisamos agradecer. Nem que fosse 5 pães e 2 peixinhos. No Evangelho de Marcos vai descrever que Jesus dá ordem para separar os grupos em 50, em 100, e depois de dar graças, Ele entrega aos seus discípulos e eles começam a distribuição. Nós vamos ver que sobram 12 cestos cheios. 12 cestos cheios de pães e de peixes. Ei, quando Deus quer operar, Ele não precisa de muito, porque Ele é a própria grandeza. Ele é o meu Deus poderoso. Ele precisa do mínimo. Ele precisa que a gente se entregue de verdade, para que a gente tenha algo sobrenatural a vivenciar e a testemunhar. A incredulidade ainda assombra corações. A incredulidade ainda está no meio de muitos evangélicos. A incredulidade ainda permeia os lares cristãos. Como assim? Pela Bíblia nós vamos ver que aqueles homens que receberam a ordem depois deste grande milagre da multiplicação de pães e peixes, ainda estavam com o coração endurecido. Ou seja, nada do que eles estavam vendo, testemunhando, era o suficiente. Não tinha sido o suficiente. Muitos vivem grandes livramentos da parte de Deus, mas ainda é insuficiente. Muitos têm testemunhos maravilhosos para contar, mas ainda é insuficiente. Mas Deus tem um tratamento muito especial e peculiar para tratar com todos nós. Comigo, com o pastor Márcio, com os irmãos e irmãs que estão aqui neste altar, com todos que estão na nave da igreja, com muitos que estão nos acompanhando, todos têm um testemunho para contar. Mas passa os dias, passa as horas do relógio, e nós nos envolvemos com outras coisas e nos esquecemos do que Deus fez, e começamos a acreditar que aquilo foi obra do acaso ou é insuficiente para que seja o suficiente para que nos entregamos de corpo e alma a Jesus, aquele multiplicador, aquele que faz do mínimo o
todo, aquele que não existe e faz trazer à existência. Pães e peixes foram insuficientes para trazer crença real e verdadeira na vida daqueles homens, porque a palavra descreve que estavam com o coração endurecidos. E quando nós deixamos, ou melhor, não deixamos a palavra de Deus entrar na nossa vida, no nosso coração, então o nosso coração fica endurecido. Significa o quê? Não entrou. Se a palavra não entrou e eu continuo descrente, o que vai acontecer comigo? Vou continuar vivendo da mesma maneira que vivia. Vou continuar percorrendo os mesmos caminhos que percorria. Vou continuar fazendo as mesmas coisas que fazia. Mas eu sou crente, eu estou na casa de Deus, eu venho aos cultos. Mas se a palavra não entrar, se a palavra você não permitir que ela entre, se você não preparar a terra do teu coração e lançar fora a incredulidade e as arestas que ainda permeiam a tua alma, o teu espírito, o que me adianta? Andavam com Jesus, estavam com Jesus, viveram milagres, mas com o coração endurecido. É momento de abrirmos o nosso coração para o novo, para o extraordinário, porque Papai do Céu tem algo extraordinário para mostrar e apresentar para muitos aqui nesta casa de oração e para muitos que estão acompanhando nas redes sociais. Aqueles homens agora vão ter uma experiência que jamais esquecerão, porque a ordem de Jesus Cristo é descrito nos evangelhos, é ir para outra margem. Vá, ou melhor, vão para outra margem. Eu permaneço aqui, vocês vão pela minha palavra para outra margem. Vocês estão recebendo uma ordem para ir para outra margem. É a minha palavra que está indo primeiro, mas eu permaneço aqui. Eu ainda não terminei o que tenho que fazer aqui. O que é? Eu vou despedir a multidão. Eu preciso conversar com todos aqui. Eu preciso abraçar a todos. Ainda tem milagres para acontecer deste lado do lago, que eles na época reconheciam como um grande mar. 25 metros de comprimento de uma ponta a outra, 12, 13, 14 quilômetros da outra margem a outra, e eles estavam indo para a outra margem. Jesus permanece. Aquele lugar era fonte de renda, fonte de água, era fonte de tudo, e ele permanece. Despede a multidão. E quando despede a multidão, pega essa também, presta atenção. O culto não termina quando ele acaba, viu? O culto não termina quando ele acaba. Ele sobe ao monte para orar. Intimidade com Deus é tudo que nós precisamos. Ser íntimos de Deus. Buscar incessantemente a presença do Criador. É no culto. É nas orações que fizemos diariamente, dentro do automóvel, dentro de casa, em pensamento, é num louvor que você está ouvindo, e no monte. E o tempo passa. Aqueles homens estão agora cumprindo a ordem de Jesus, estão indo pela ordem de Jesus. Enquanto Jesus está orando, lá no mar está acontecendo o extraordinário. Lá tem algo acontecendo. Presta atenção, você já ouviu aqui o que eu vou dizer. Nem todo vento que vem foi obra do inimigo. Nem toda situação adversa em nossas vidas foi o inimigo que fez. Muitas vezes é o próprio Deus permitindo acontecer, para que Ele se revele em você, e você perceba, e você clame e diga em alta voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O vento vem, as ondas começam a subir, o barco que estava navegando em águas tranquilas já não está mais. Não existe água tranquila. Agora existe um grande vento, existem ondas fortes, e o medo assombra aqueles homens. Independente da experiência de mar,
e independente da experiência de pescadores que alguns lá dentro tinham, agora eles vão receber uma grande experiência extraordinária, sobrenatural. Te prepara em nome de Jesus Cristo. Muitos receberão experiências extraordinárias, e você, se ainda tem dúvidas, não terá dúvidas de quem é o Deus, o poder. E eles estão agora sendo lançados para lá e para cá. Remo algum daria conta daquelas ondas altas. Vela então nem pensar, porque agora já é noite. Eles começam a ir para outra margem já no findar do dia, início da noite. E Jesus está orando, e ele continua orando. Sabe que a gente vai buscando e vai entrando na palavra do Senhor. Como pode um barco de uma ponta a outra, 14 quilômetros de um lado, de uma extensão a outra 25 quilômetros, demorar tanto tempo assim para atravessar? Não é? É da mesma maneira como pode um povo de Israel, que o irmão Eugênio ministrou ontem, quando sai do Egito para chegar à terra prometida, demorasse 40 anos. Ei, é inexplicável, não é? A não ser que Deus queira, a não ser que Deus esteja tratando com pessoas. Aí então ele faz acontecer, ele atrasa o tempo, ele adianta o tempo, segundo o seu propósito. Ei, te prepara. Tem algo acontecendo neste lugar. Tem algo mudando aqui. Tem corações que estão sendo lapidados esta noite. A palavra está sendo lançada. Agarre, agarre, agarre. Porque agora Jesus Cristo termina de orar. É entre 3 da manhã e 6 da manhã, porque é na quarta vigília da noite, diz a palavra do Senhor. O vento ainda está alto, o vento está sobrando, as ondas ainda estão altas. E Jesus o que está fazendo? Ele está indo em direção daqueles homens. Ele está caminhando, indo em direção àqueles homens. Quem sabe agora ele desce do monte, começa a observar o que está acontecendo lá adiante, e ele não quer saber se tem areia, se tem terra, pedras. Ele apenas está caminhando. Ele não se preocupa com a física. Ele vai caminhando. Ele não quer saber se o teu problema é tão grande assim. Ele está indo para arrumar. Ele está indo para colocar as coisas no lugar, especialmente o teu coração e o teu entendimento. A tua fé esta noite é restaurada. Esta noite a tua fé, porque agora está vendo alguém caminhando. Alguém está caminhando e não tem pavimento, tem água, mas ele continua caminhando, e eles se apavoram, diz a palavra. Nós lemos aqui, é um fantasma. Não, aí Jesus vai dizer, não se apavorem não, calma aí, calma, que não é fantasma não é fantasma não, sou eu, não tenham medo. Meu Deus. E qual foi a outra expressão? Tenham ânimo, sou eu, não tenham medo. Tenham ânimo. Quem está dizendo isso? Jesus está dizendo aos nossos corações essa noite. O que é que tem te deixado de cabeça baixa? O que é que tem te deixado enfraquecido? O que é que tem turbado o teu coração? O que é que tem trazido preocupação? Ele está dizendo, calma aí. Tem levantes, tem situações contrárias, mas Ele vai te dar discernimento esta noite para identificar, porque em nome de Jesus Cristo, eu vou repetir, nem todo levante é o inimigo, são provisões de Deus para tratar conosco e limpar em definitivo o que é preciso ser limpo e ter uma reconstrução da nossa alma. E aí então nós começamos a caminhar com Cristo, uma nova caminhada, que Ele tem o caminho, Ele tem a direção, porque Ele é a nossa bússola, Ele é a nossa torre forte, em quem nós podemos confiar. Então Ele vai dizer, tem bom ânimo, sou eu, não temas. E Pedro, quem sabe Pedro agora, do que nós vimos em Marcos, um dos tantos que estavam naquele barco, talvez um também com o coração endurecido, é o Senhor, então, se é o Senhor, me manda ir ter contigo, posso ir aí? Ele está dizendo em outras palavras, eu posso ir aí?
eu também quero andar sobre as águas. Eu também quero ter experiência de andar sobre as águas. Quem caminha com Jesus não vai só andar sobre as águas, mas vai viver uma nova etapa de vida. Lembra que ele disse para Natanael: tu verás anjos subindo e descendo, tu verás maravilhas. Quem crê em Jesus, um caminho esplêndido é aberto. Aí então Jesus vai dizer: vem. E mais uma vez, pela palavra, Pedro desce do barco e começa a caminhar. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Estou indo para os finalmente. Presta atenção. Se você está entendendo o que está acontecendo aqui até esse momento, até aqui agora, se você está entendendo, erga a tua mão. Erga a tua mão. Você consegue com a tua fé vir até a frente agora? Você está caminhando sobre o mar. Você consegue vir até a frente agora? Você consegue vir até a frente agora? Você consegue se desprender do teu lugar e vir até a frente agora? Vem com fé. Venha com fé. Venha com o desejo de tomar uma posição. Aqui nesse momento, olha aí. A presença de Deus aqui é real. É real em meu viver. É real. A presença do Criador aqui é real. Sua vida, os seus problemas. Curve a tua cabeça agora. Coloque a tua mão sobre o teu peito. E comece a visualizar Jesus Cristo. Você está diante dele. Você está caminhando em direção a Jesus. Olha aí. Para aliviar o teu sofrimento. Meu Deus. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim. Olha aí. Em todos os momentos. Tem reforma. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Olha para mim aqui. Quando Pedro saiu do barco, ele só saiu do barco porque Jesus Cristo disse: vem. Ei, o barco é a presença de Jesus em nossas vidas, é a igreja, é a comunhão. O barco, ele só foi porque foi autorizado a ir. Tempestade, vento, água. O lugar mais seguro era dentro do barco. Jesus tem o controle de tudo. Com aquela experiência, ele quis mostrar quem ele era. Ele mostrou àqueles homens quem era Jesus. E quando ele começa a caminhar, ele olha para Jesus. Olha para Jesus agora. Mas como é que eu vou olhar para Jesus? Fecha os teus olhos agora por um instante. Fecha. E olha para Jesus. Não tira o foco de Jesus. Enquanto Pedro estava caminhando sobre as águas, ele estava olhando para Jesus. Mas tem um determinado momento em que vem um vento mais forte ainda. Vem uma onda, quem sabe, mais poderosa ainda. Ele tira por um breve instante o olhar de Jesus. Foi o suficiente, porque diz a palavra que ele teve medo. E ele começou a descer. Ele começou a afundar. Ei, presta atenção, permaneça com os olhos fechados.
no menor sentimento que algo não está indo bem, você precisa pedir ajuda. Porque quando ele começa a afundar, ele disse: Senhor, socorre-me. Imediatamente Jesus Cristo estendeu a mão, pegou Pedro e os dois entraram no barco. E ele vai dizer assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram o que estavam no barco, adoraram, dizendo: olha aqui, ó, depois dessa experiência todos creram de uma maneira tremenda: és verdadeiramente o Filho de Deus. Ele tem poder. E sabe o que vem em seguida? Quando eles chegam em terra, todos queriam apenas tocar em Jesus. Amém? Eu já vou encerrar, pastor, por favor, 2 minutos só. 2. Quem entre nós está ou estava afastado dos caminhos do Senhor, e esta noite vai tomar a posição mais importante da sua vida? Quem sabe, como aqueles homens que quando entraram no barco, e Marcos relata que estavam com o coração endurecido, não crendo tanto assim, creiam mais ou menos. Mas hoje você tomou uma posição: eu vou crer 100% em Jesus. Cadê você? Essa é a noite, meu irmão. Essa é a noite. Vamos orar. Vamos orar para que Papai do Céu nos entregue a credulidade, sem reservas, crendo 100%. Você entrega para Ele, não pega de volta e deixa que Papai do Céu se encarrega. Amém? Porque então Ele vai fazer você andar sobre os teus problemas, porque você vai ir pela palavra dEle. Ele está dizendo: vem, então você vai. Amém? Então nós vamos orar agora. E nesta oração, os irmãos que estão na nave da igreja, que estavam aqui no altar e desceram, vão apenas impor as mãos. Apenas impor as mãos sobre as pessoas que estão aqui, e o sobrenatural de Deus vai acontecer. E alguém inclusive vai alcançar o irmão Mariel, que está sentado lá, a irmã Rafa, e todos aqui serão atingidos pela presença do Pai, por fé, em nome de Jesus. Pai, nós, Senhor, te louvamos e agradecemos, porque esta noite, Pai, este encontro é maravilhoso, e o Senhor separou para que o Senhor nos entregasse, Papai do Céu, mais da Tua presença, mais fé, Papai do Céu, que, Senhor, venhamos nos entregar sem reservas ao Senhor. Precisamos de Ti, porque é por Tua palavra que aqueles homens entraram no barco e começaram, Senhor, a navegar para outra banda, Pai, e foi por Tua palavra que aquele homem chamado Pedro andou sobre as águas. Sim, Senhor, porque um novo caminho surge, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço agora, Papai do Céu, que o Senhor entre em lares aqui agora, lares, Papai, e comece a fazer a transformação, em nome de Jesus Cristo, que possamos testemunhar o sobrenatural da Tua parte em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Agora você vai erguer as mãos ao alto e vai dizer assim: Senhor, eu creio em milagres, eu creio em milagres, eu creio na Tua palavra, eu vivo por fé e não por vista. Em nome de Jesus, você aplauda o Senhor, glorifica o Senhor, e eu agradeço a minha oportunidade, Pai. Glória a Deus. Volta para o seu lugar adorando a Deus. Se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo.
chorar, mas Deus te quer sorrindo. Aplauda o Senhor. Podem se assentar, amada igreja do Senhor Jesus. Vamos seguir adorando a Deus. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta de amor a Deus, é através do dízimo e da oferta que a igreja mantém em dia todos os seus compromissos. Amém? Então, com alegria no coração, se coloca em pé. Você que precisa do envelope, aqui na caixa da tesouraria tem o envelope, amém? Do dízimo. Se coloca em pé, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta de amor a Deus. Você que não trouxe, mesmo sentado, fecha teus olhos, que eu quero orar por você, amém? Deus poderoso, Deus maravilhoso, eu te apresento, Senhor, o dizimista, o ofertante, a tua obra, ó Deus. É através dessas mãos, Pai, que a igreja mantém em dia seus compromissos. Então abençoa o teu povo, prospera o teu povo, para que a tua obra seja cada vez mais próspera. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa fidelidade dessa pessoa, Pai, e coloca ela no muito, em nome de Jesus. Abençoa aquele que hoje não tem, que passe a ter. Amém e amém, Jesus, amém. Com alegria no coração, podemos trazer até a caixa da tesouraria. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, e Deus recompensará. O chão dá se a gente planta, se a gente não planta, o chão